Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 5, versículos 18 a 20. Assim está escrito: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa e para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Aqui nós temos o momento quando Jesus encontrou-se com aquele endemoniado gadareno, que ninguém podia contê-lo, visto ele estar submisso a espíritos demoníacos que imperava na vida dele. Mas quando Jesus chegou, ele foi liberto imediatamente. Sendo liberto, recobrando o juízo, a consciência, porque ele andava nu, ele era violento, ele vivia nos sepulcros, e quando Jesus chega, então Jesus expulsa aquele demônio, liberta aquele homem. Ele sente-se tão grato, tão feliz com a obra que Jesus fez por ele, de libertá-lo daquela situação. As pessoas que o conheciam viam e admiravam-se de tão grande transformação que humanamente era impossível. Mas ali estava Jesus, o Filho de Deus, o único que tem o poder para transformar a vida de qualquer ser humano, não somente a vida exterior, mas Jesus transforma de dentro para fora. Por isso é uma transformação verdadeira, com resultados externos que glorifiquem o nome do Senhor. E aqui estava então este gadareno, agora liberto, e quando Jesus faz sinal de seguir o seu caminho e entrar no barco, este homem queria seguir a Jesus, certamente pela gratidão do seu coração, e saber que foi Jesus que o libertou. Ele agora queria ir adiante com Jesus. No entanto, o que nós lemos no texto nos afirma que Jesus não permitiu. E por que razões Jesus não permitiu? Porque este homem já estava longe da sua família, da sua parentela, há muito tempo, desde que ficou oprimido, perturbado, possesso pelo demônio, até o dia em que Jesus o libertou. E agora, então, Jesus manda ele ir à sua casa, à sua família, que ele voltasse ao lugar de onde ele tinha saído quando perturbado, mas que agora, liberto, transformado, em sã juízo, ele deveria retornar para sua casa. 3 coisas Jesus pediu para ele. Jesus não permitiu seguir com ele. Por quê? Não porque o grupo de Jesus era fechado, nada disso. Porque aquele homem precisava se apresentar diante da sua família para que eles vissem com os seus olhos e não somente ouvissem a notícia através de terceiros, mas que eles vissem aquele homem totalmente transformado. Então Jesus diz: primeiro, vai para a tua casa. Volta para a tua casa. Segundo, para os teus, ou seja, vai para a tua família. Terceiro, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. O que foi que o Senhor fez por você? E quarto, e como ele teve misericórdia de ti. Foi a manifestação do amor e da misericórdia de Deus através de Jesus em alcançar aquele homem e libertá-lo do seu estado.
Agora Jesus está comissionando a ele, dando a ele uma responsabilidade. E com isso nós podemos entender o testemunho cristão. Jesus preza muito pelo testemunho que cada um de nós, como cristão, devemos dar. Uma vez que foi Jesus quem transformou e libertou a vida de cada um de nós, assim como ele fez com aquele gadareno, libertando-o completamente, e a experiência agora de vida daquele homem com Jesus e nossa, atualmente, com Jesus, é uma vida que recebemos e experimentamos as transformações que foram realizadas. Então o que Jesus diz é que nós precisamos ir ao seio da nossa família para que eles sejam aqueles que possam ver em nós a grande diferença, a grande transformação que foi operada por Jesus. Foi isto que Jesus ordenou a este gadareno, que ele voltasse para a sua família, mas que não voltasse calado, mas que ele voltasse para dizer, para contar, para testemunhar o que Jesus fez por ele, as grandes coisas que Jesus fez por ele e como teve misericórdia dele. Então ele, quando recebeu esta ordenança de Jesus, Jesus ordenou que ele voltasse para a sua casa, para os teus, e contasse a eles todas as coisas que lhe tinha acontecido. Ele recebeu isto como um trabalho, como uma ordenança de Jesus para a sua vida. Uma vez que ele estava agora liberto, ele poderia falar a respeito de quem o libertou, que foi o Senhor Jesus Cristo. E veja no versículo 20 que ele recebeu com alegria a missão que Jesus lhe deu. Por quê? Porque ao sair dali, Jesus disse: vai para a tua casa e para os teus, e conta a eles. No entanto, ele, no mesmo momento em que recebeu esta orientação de Jesus, diz: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades que se juntavam ali, formavam então Decápolis. E ele começou a anunciar nestas cidades, e o que ele dizia? Anunciar quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E as pessoas, ao ouvir e ver, ficavam admirados com a situação, porque eles tinham conhecimento qual era o comportamento daquele homem oprimido pelo diabo. Mas agora, liberto por Jesus, transformado, a conversa dele era outra. Era uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus. Então ele saiu para falar sobre Jesus. Começou em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E ele seguiu até chegar em casa, por onde passou, ele saiu anunciando, testemunhando, em alto e bom som, porque as pessoas ouviam e quando iam ver, reconheciam-no e que agora estava transformado, e certamente isso despertava nas pessoas o reconhecimento da obra de Deus através de Jesus na vida daquele homem. Só Jesus pôde libertá-lo. Então, dentro desse testemunho, deste gadareno que foi liberto por Jesus, nós devemos observar aqui, pelo menos, em 4 situações do nosso testemunho cristão. Como cristãos que somos, alcançados, salvos, libertos e transformados por Jesus, nós temos o dever de testemunhar. O que Jesus disse ao gadareno: vai para a tua casa e conta para os teus, ele também disse aos discípulos logo após a sua ressurreição.
Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O gadareno precisava primeiro voltar em casa e testemunhar ali, e depois dali ninguém mais seguraria aquele homem testemunhando a respeito de Jesus. Então ele foi para casa, porque é através do testemunho do crente que o mundo vai conhecer a obra redentora e remidora do Senhor Jesus. Note que o gadareno não estava falando de si, ele estava falando de Jesus. Ele não disse nenhuma palavra. Olha, vocês sabem o que eu era, vocês sabem o que eu fazia, como é que eu vivia, aonde é que eu estava. Não. O que diz a Escritura? E ele foi anunciar quão grandes coisas Jesus lhe fizera. O estado dele não importava, as pessoas viam, conheciam. Mas o que importava era o que aconteceu na vida dele. E o que aconteceu foi algo marcante, digno de ser proclamado, anunciado. E foi o que ele fez. Então, o testemunho foi ordenado por Jesus. Eu e você temos também o dever de, quando salvos por Jesus, da vez que o fomos, retornar à nossa casa, à nossa família e anunciar a eles e dizer o que nos aconteceu e quão grande misericórdia o Senhor teve de nós em realizar as suas obras de libertação na nossa vida. E o nosso testemunho diante daqueles que nos conheciam anteriormente, ele deve ser um testemunho que glorifique o nome do Senhor. Então o testemunho é ordenado. Não existe um cristão que possa viver a sua vida sem testemunhar a respeito de Jesus. Ele pode não ter a facilidade para pregar, para dar um estudo bíblico, mas ele pode falar o que aconteceu na vida dele. Esse é dever do cristão. Jesus disse: se alguém de mim e das minhas palavras se envergonhar diante dos homens, diante de meu Pai no céu, eu me envergonharei dele. Mas se alguém testificar de mim diante dos homens, eu testificarei diante de meu Pai. Então o testemunho, ele é ordenado a todos os salvos, para que eles então testemunhem da sua experiência pessoal de salvação, de transformação realizada por Jesus. Então esse é o primeiro ponto, o testemunho ordenado por Jesus. Vai e anuncia, vai e fala. E o testemunho foi obedecido. Por quê? Porque no versículo 20 diz: e ele foi e começou a anunciar. Então, em primeiro lugar, ele recebeu a ordem de ir contar, testemunhar. Segundo, ele então obedeceu. Quando o crente obedece a ordenança de Jesus e vai e testemunha, ele se torna um instrumento nas mãos do Senhor. Ele retirou-se e começou a publicar em toda a Decápolis. E esse testemunho que ele deu foi a respeito do que Jesus lhe fizera. Ou seja, ele contou da experiência que ele teve com Cristo. Então, primeiro, o testemunho ordenado. Segundo, o testemunho obedecido pelo crente. Ele foi ordenado por Jesus, ele é obedecido pelo crente. Terceiro, quando o crente obedece e vai testemunhar, então ele está colocando diante das pessoas a obra feita por Jesus. Foi o que aconteceu em Atos, quando aqueles irmãos foram dispersos. Lá em Atos, no capítulo 8, e o versículo 4, está registrado assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então os que foram dispersos, eles iam por toda parte, aonde quer que eles chegassem, eles iam testemunhar a respeito do Senhor Jesus. Então o testemunho é um privilégio que só o crente tem, porque é a experiência pessoal, é a experiência dele,
quando Cristo alcançou, a transformação que ele fez, ele agora pode dizer, pode contar isto. Eu não devo viver de experiência de outros. Eu preciso ter a minha experiência própria com Jesus. E salvação é experiência única de cada um de nós. Cada um de nós devemos ter a nossa experiência com relação à salvação. Isso deve nos motivar a obedecer o testemunho de Jesus e anunciar. E à medida em que nós vamos anunciando esse testemunho, a mensagem passa a ser compreendida pelas pessoas. Eles vão ouvir e vão ver em nós a confirmação daquilo que estamos anunciando, e eles então passarão a compreender a mensagem do Evangelho através do testemunho de cada crente. Então, testemunhar é um dever, é uma obrigação. Paulo disse: e me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, anunciar o Evangelho significa falar da nossa experiência de salvação através do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que se torna um privilégio, um gozo, uma alegria, uma satisfação, e não é nada forçado. Isso é natural, é o que aconteceu a nós. Nós não devemos ficar maquiando, inventando as coisas. Tem pessoas que, às vezes, ele diz que vai contar o testemunho dele e ele maquia, inventa tantas coisas, coloca tantas coisas que o testemunho perde o sentido. O testemunho é falar do que aconteceu a nós, como aconteceu, quem realizou aquela obra. É isto, nada mais do que isto. Agora, querer colocar outras coisas mais para torná-lo o testemunho mais demorado, isto significa desvirtuar a experiência pessoal. Então, o testemunho ele deve ser contado naturalmente, o que nos aconteceu, sem forçar a barra e sem mentir. Não se pode contar o testemunho de salvação acrescentando mentira, dizendo isto, aquilo, outro, que não aconteceu. Nós temos que ser realistas, temos que ser verdadeiro. Então, esse testemunho, quando ele é feito, as pessoas passam a compreender, porque eles estão ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo. Vendo a nossa vida de acordo com o que estamos testemunhando, isto move o coração deles a crer no Senhor Jesus. E quarto, quando nós recebemos a ordem para testemunhar e obedecemos e saímos a testemunhar, nós estamos abrindo às pessoas a oportunidade de eles compreenderem o que aconteceu na nossa vida e, através da nossa experiência pessoal verdadeira, o coração deles pode ser aberto pelo mover do Espírito Santo através da palavra de Deus e eles receberem aquele nosso testemunho com alegria. Por quê? Veja em Atos 8:8, quando Filipe testemunhou a respeito de Jesus, diz: e havia grande alegria naquela cidade. O testemunho cristão promove alegria, satisfação e gozo no coração das pessoas. Então eles tinham grande alegria. Por quê? A mensagem do Evangelho é boas novas de grande alegria. Qual foi a mensagem dos anjos aos pastores quando Jesus nasceu? Eis que eu vos trago grandes notícias, ou boas novas de salvação. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, aqueles anjos, eles trouxeram já novas de grande alegria. Então, veja aqui, ó, Lucas 2:10. E o anjo lhes disse: não temais, eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. O Evangelho é boas novas de grande alegria, porque fala de salvação. Então, quando eu testemunho a respeito da salvação que o Senhor operou na minha vida,
Isto vai promover alegria no coração das pessoas. E este evangelho, ele promove realmente esta alegria. E quinto, o testemunho, ele deve estar focalizado não em mim, mas na pessoa de Jesus. É de Jesus que eu tenho que testemunhar, não é de mim. Não é falar de mim para as pessoas, é falar a respeito de Jesus, conforme nós encontramos aqui em Atos, no capítulo 18 e o versículo 25, está escrito assim: Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. E o verso 28 está escrito assim: Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, o testemunho deve estar focalizado na pessoa de Jesus. Não é dizer o que eu era, o que eu fazia e como fazia. O que eu era, todos sabem. Eu era perdido, eu era um pecador, eu estava desgarrado, eu estava longe, eu estava debaixo de condenação. Todos nós temos esta experiência na vida. Mas ao chegar a Jesus, sendo chamado por ele, ouvindo a sua palavra e crendo no seu evangelho, ele mudou a nossa vida, ele transformou o nosso viver. É isso que nós precisamos testemunhar, o que Jesus fez e continua a fazer na nossa vida. Quem nós éramos e o que nós fazíamos anteriormente não interessa para ninguém. O que interessa é o que Jesus fez, é o que marcou a nossa vida, é que transformou, mudou completamente a nossa vida de dentro para fora. Uma transformação segura, verdadeira. Então, o testemunho deve estar focalizado em Jesus. André, quando achou Simão, levou a Jesus. Filipe, quando encontrou Natanael, levou a Jesus. E aqui nós encontramos estes servos de Deus que tiveram cuidado de, ao testemunhar, falar sobre Jesus. O gadareno foi para casa e falou o que Jesus lhe tinha feito, não quem ele era, mas o que Jesus lhe fez. Então deve ser assim, falar e ensinar a respeito de Jesus, porque o objetivo do testemunho é promover a glorificação do nome do Senhor, nosso Deus, porque foi ele quem preparou e planejou esta salvação. Jesus quem a realizou no Calvário e o Espírito Santo quem aplica em nós, nos dias atuais, esta grande obra de salvação, que nos traz uma certeza de vida eterna, uma garantia da nossa salvação diante do Senhor. Então é nosso dever, visto que há muitos outros que ainda não estão servindo, nós precisamos testemunhar diante deles, uma vez que Jesus ordenou que nós testemunhássemos. Ele deu a ordem. Então nós devemos testemunhar, falar do que Jesus fez na nossa vida. Segundo, o testemunho ordenado por Jesus foi obedecido. Nós temos que obedecer e praticar o testemunho a respeito do Senhor Jesus. À medida em que nós testemunhamos, as pessoas passam a compreender, olhando para a nossa experiência de vida, o que Jesus fez e faz. E quarto, quando nós assim fazemos, as pessoas creem no Senhor Jesus, que é quem nós estamos anunciando, e passam a receber com alegria. E quinto, o testemunho deve estar totalmente focalizado na pessoa de Jesus. É ele que nós temos que pregar, é ele que temos que anunciar, é a respeito deles que precisamos dar testemunho, dando testemunho do Senhor Jesus. Este deve ser o testemunho cristão. Eu e você, cada um de nós, precisamos e devemos estar comprometidos com o testemunho cristão, com base no que fez o gadareno. Ele foi liberto, foi transformado
Jesus ordenou, ele voltou para casa, anunciou para sua família, anunciou por onde passou, as pessoas viram e creram na mensagem daquele homem, porque estava ele ali como resposta da transformação operada por Jesus. E porque ele focalizou em Jesus. Ele disse o que Jesus lhe tinha feito. Eu devo testemunhar o que Jesus fez e continua a fazer na minha vida. Você precisa testemunhar a respeito do que Jesus fez e continua a fazer na sua vida. Com relação à tua vida passada antes de Cristo, aquilo já não serve mais, não tem nenhum valor. O que você era não vai edificar a vida de ninguém. Mas quem você é hoje, através da obra de Jesus Cristo, isto sim vai edificar vidas e o nome do Senhor há de ser para sempre glorificado. Então, cumpramos o nosso dever como testemunho cristão, anunciar Jesus para as pessoas e apresentar o nosso testemunho pessoal, a transformação que em nós foi operada. Este é o conteúdo e o teor do testemunho cristão. Sigamos adiante testemunhando a respeito de Jesus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.